É isso aí, muito legal. Estamos ao vivo, finalmente. Abraço para todo mundo que já entrou, que ainda vai entrar, que está entrando, que já likeou o vídeo. Quem não likeou ainda dá tempo. Compartilhar o link. Estamos recebendo aqui hoje o querido Gustavo Conde, um cara que eu aprendi a admirar e comentava já em off aqui. Vamos abrir o debate com essa conversa, Conde, que eu acho que é muito importante, muito significativa para o debate da democracia brasileira, né? Passei a admirar você mais ainda após a tua participação na vigília Lula Livre. Você e o Mauro Lopes fizeram uma programação muito legal lá, e a partir dali eu virei fã mesmo. E eu comentava aqui, galera, com o Conde, da coragem que era preciso ter naquele momento de assumir aquele debate, de assumir aquele discurso, de assumir aquela narrativa. Poucos fizeram, né? A gente valoriza todos que fizeram, a gente tira o chapéu para todos que foram lá. Por exemplo, a Ana Canhas, que fez um show no meio do cruzamento, do primeiro lugar onde foi o acampamento, a Márcia Tiburi, que deu palestra na barraquinha ali na esquina. Então, tivemos muitos casos, né? E você, Conde, é um desses caras, você e o Mauro, que a gente tira o chapéu pela coragem naquele momento. Passo para você fazer suas considerações iniciais e já meter bala nesse assunto que é muito caro para mim, muito caro para você, eu acredito, e para muitos que nos assistem. Grande Edmilson Magrão, é uma satisfação estar aqui no teu canal, fazendo votos para... Você já não é um canal pequeno, já é um canal que já está crescendo rapidamente, para você angariar aí muitas interações, pedindo para todo mundo que está aqui nesse canal também, enfim, divulgar, compartilhar. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pelas suas palavras, obrigado. Eu acho que é isso, eu estou sentindo, você sabe que a gente sente falta da vigília, né? Você acabou de me dizer, eu não sabia. Você esteve lá desde o dia que o Lula chegou e ficou um mês lá, né? Eu demorei para ir para a vigília, em função de tanta coisa, excesso de trabalho também, mas finalmente, no momento que eu fui, vou até lembrar de uma cantora também que é de Curitiba, que foi na vigília também, cantou, inclusive ela cantou o hino nacional na saída do Lula, Ana Decker, minha amiga. E ela me disse, eu estava no Rio antes de ir para a vigília, e ela me disse, e ela também estava lá, ela me disse, cara, tu vai, ela usa esse linguajar, né, Curitiba, tu vai ter uma experiência única na tua vida. Eu fico até arrepiado de lembrar isso, Magrão, porque ela me fala, eu sabia que ia ser assim, porque a gente via a vigília à distância, a gente via que tudo estava acontecendo lá. Foi uma emoção muito forte, cara. Aquilo ficou gravado ali, a gente fez as transmissões e conheci o Ricardo Stucker pessoalmente ali, a gente ficou muito amigo, a assessoria do Lula, eu fiquei uma semana lá, né? Eu fiquei mais que os meus colegas do 247. Vivi a rotina da Polícia Federal, da entrega dos pendrives, daquela coisa toda ali, participei, fiz uma live para o Lula especial ali só para ele. E a vigília, assim, o fato de nós não termos mais a vigília é um vácuo, sim, nesse momento para o Brasil. Porque a gente estava, naquele momento, eu sentia que a gente estava todo mundo junto. Pela injustiça cometida com o Lula. Evidentemente que eu não quero que o Lula seja preso, não é isso, mas é a simbologia daquele momento, né? O nível de afeto sem precedente, não tem precedente isso, né? Na história das prisões políticas, né? Você tem uma vigília que funciona, tem as pessoas que vão lá, que dão cursos, que dão palestras, as pessoas que vivem lá, a cachorrinha que agora é do Lula e da Janja, a resistência, e tudo que orbita naquele momento. Você sabe uma coisa que eu senti, Magrão? Quando o Moro, o Lula saiu pela porta da frente, né, da Polícia Federal. Quando o Moro entrou pela porta dos fundos para dar o depoimento, aquele depoimento que ele deu, e os moristas e bolsonaristas se pegaram ali na frente, naquele nível baixo, né? Não é nem uma militância, né? Desses exércitos fascistas aí, fascistoides, ficou muito claro. Olha a diferença, né? Quando o Lula estava lá, era só amor, as pessoas ali
solidárias, ajudando moradores de rua que passavam por ali e tudo mais, uma coisa magnífica. A vigília era administrada, você sabe, MST, CUT, Movimento Atingidos por Barragem e PT. Eram 4, digamos, gestões ali. Eu fui conhecer um outro lugar ali que as pessoas faziam a comida, faziam alimentação, acolhiam as pessoas também. Estou lembrando Regina da CUT, a presidenta da CUT lá de Curitiba, do Paraná. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. E se você puder dizer, quer dizer, da sua também, agora nessa live que a gente vai fazer aqui, vou ficar muito feliz também. Grande, Magrão. Acho que você bloqueou o teu som. Coisa de amadores. A Marli mandando os coraçõezinhos para você, que é típico lá do teu canal, acho barato aquilo. A Suzy Cidreira, que é uma das nossas moderadoras aqui, que espanta os nossos queridos odientos do canal, né? Sempre tem. Um grande abraço para todo mundo que já está compartilhando o link da live, muito importante. Então, Conde, assim, eu estava passando por um problema de ordem pessoal muito importante naquele abril de 2018. 18? 17? Perdi até as contas já, 17. O Lula, né? Foi 18, né? É isso, abril de 18. 18, isso, abril de 18. E eu fui suspenso do trabalho por problemas aqui que não vem ao caso agora, uma hora eu conto essa história de novo. E aí eu falei, bom, estou suspenso do trabalho, eu sou professor da rede pública, né? Sou professor da rede do ensino fundamental e médio. E aí fui, vamos para lá, né? Vamos ficar lá, vamos ver o que vai dar. E aí fiquei, cara, mas assim, tudo que falam da vigília é mais do que realmente é o que falam, é mais. As experiências humanas que a gente tem, elas transcendem aquilo que a gente conhece no campo da teoria. Ser humano é legal, você tem que ter os valores humanos. Tá, beleza. Vai lá e senta na mesma mesa que alguém come a mesma comida daquela pessoa que não tem onde morar, que não sabe o que vai fazer para se alimentar no dia seguinte, porque a vigília foi um capacitor de fluxo ali, né? Recebeu gente de todas as condições sociais, recebeu gente da classe média mais abastada, até aquele cara que está ali desalentado já da vida, né? Então, se os humanos que passaram por lá não conseguiram captar a beleza dessa experiência, então está faltando humanidade nesses humanos que passaram por lá. Por isso eu generalizo, eu acho que todo mundo que passou pela vigília traz coisa boa. Traz coisa vigília, boa. Desculpa, posso? Eu sou visita aqui, eu não posso ficar, Edmilson, mas só para complementar o que você está dizendo, era uma espécie de batismo ali. Vinham os ex-presidentes, ex-primeiros ministros, prêmios Nobel da Paz para ver o Lula e passavam por ali, e o momento de passar na vigília era um momento de muita luminosidade, né? Você tinha uma estética ali montada, quer dizer, o Stucker fazia o enquadramento ali, tinha o discurso, tinha a coletiva e tinha essa relação. O Lula se sentiu, ele fala isso, né? O tempo todo, né? Foi o que segurou, né, para ele, porque o Lula é humano, né? Não é, ele precisou desse carinho, dessa manifestação, desse bom dia, boa tarde, boa noite, todos os dias. Gente, realmente foi um processo extremamente humanizado, um dos capítulos mais bonitos da história brasileira, a existência dessa vigília. Essa história precisa ser contada. Você sabe, ô Magrão, que a gente, no dia seguinte da libertação do Lula, 2 dias depois, um querido amigo meu lá de Curitiba fotografou o Xixo, Wilson Ramos Filho, fotografou a vigília vazia. Cara, deu um desterro, porque aquela vigília povoada, né, era o que estava trazendo humanidade para o Brasil inteiro, não era só para Curitiba, não. Era uma coisa muito especial. Se você tiver curiosidade, uma outra menina que é editora do canal aqui, a Elaine, ela ficou mais tempo na vigília. Ela é professora em Santa Catarina, mas ela trabalhava até quinta-feira ela vinha para Curitiba toda semana.
e aí ela fez uma série de vídeos e deu o nome de As Caras da Vigília. Então tem acho que uns 30 vídeos no canal com esse título, que ela conversou com essas pessoas todas que passaram por lá, aquelas mais simbólicas, aquelas mais enigmáticas, né, aquelas mais que chamou mais atenção. Ela tentou conversar por amostragem, assim, ficou um trabalho bem legal. A gente tentou, inclusive, não sei se a gente conseguiu, até tem que perguntar isso para ela, enviar para o Lula esses vídeos para ele assistir, porque ela ficou o tempo todo lá. Inclusive, ela estava fazendo live até agora há pouco. Mas, assim, cumprimentar o pessoal que está entrando mais uma vez, Conde, cumprimentar o canal Questionamentos e outros todos, né? Matuque, Anita Brian, Resistente, Daniela Araújo, Economia e Finanças, Rony Teles, Questionamentos, canal do Condão, que a gente acabou de acrescentar aqui. A gente, no bom e velho estilo vigília, a gente não cresce sozinho, isoladamente, né? A gente tem que dar a mão um para cada um aqui para a gente tocando. Gente, obrigado. Vamos seguir com o nosso suposto planejamento, mas a gente combinou de não fazer nada muito engessado, mas então vamos lá. Eu queria que você comentasse, Conde, para mim agora, para a gente aqui, sobre os últimos dados do Covid-19, cara. Hoje, mais 749 pessoas, né? Outro dia 730, outro dia 780. A gente está numa escalada de violência por conta do Covid-19 e por conta da inação de um governo que não apresenta plano algum de combate, e um delírio, não sei se eu posso usar essa palavra, mas um delírio coletivo que aponta para uma suposta teoria da conspiração para derrubar esse governo, que é bom, né? Dessa turma que vai para a rua e desconhece a ciência, nega a ciência, e a gente está vendo pessoas indo embora, pais, mães, filhos, filhas, tias, tios, avós, entes queridos, enfim, que estão indo embora, e a gente, ao meu ver, está longe de chegar ao pico da doença. O que você fala, Conde, sobre essa... Olha, Edmilson, a gente está num nível de estresse muito grande. Eu escrevi um texto há 2 dias. O Brasil está passando por um processo alucinatório. É alucinação. Não é o termo psicanalítico. Eu usei eu emprestei esse termo para falar desse processo alucinatório, que é um processo alucinatório que foi estabelecido, em parte, por esse jornalismo que propagou o ódio ao PT e à democracia. Ódio ao PT é sinônimo de ódio à democracia, ódio ao Brasil. Eles propagaram isso e o resultado foi Bolsonaro. Como não bastasse, você tem também esse modus operandi do Bolsonaro, que tem um método de mentir o tempo todo e de, através da mentira, angariar simpatia. É paradoxal, mas isso é possível nos processos simbólicos políticos das sociedades. A gente pode até esmiuçar isso um pouco mais adiante. Inclusive, o último dado que a gente viu aqui a respeito desse processo de comunicação de guerra do bolsonarismo, por que o Bolsonaro não queria divulgar o seu exame de coronavírus e agora foi divulgado? Ele usou pseudônimos e deu negativo. Por que ele não queria divulgar se estava negativo, ele sabia que era negativo? Porque ele queria ter o controle da narrativa. Isso foi dito por um assessor dele, é manchete agora no 247, é um processo de análise importante. Agora, você falou dos números, né? Hoje teve 700 e, deixa eu só buscar aqui, porque eu tenho aqui também 749 mortes, novas mortes, que eu tinha dito, e passando de 13 mil mortes, casos também, deixa eu ver, acho que a gente já bateu 188 mil, quer dizer, quase 190 mil casos. E o que eu teria a dizer? Nós estamos ainda subestimando sociedade brasileira, mesmo nós que estamos atrelados à democracia e à busca de uma restauração do processo democrático no Brasil, nós estamos ainda subestimando o problema também. Hoje eu vi uma matéria, por que eu estou dizendo isso? Porque todos os prognósticos vão apresentando dados assim chocantes. 88 mil mortes é a previsão
que uma pesquisa dos Estados Unidos tem com relação ao Brasil. Você tem várias pesquisas prognosticando 53 mil mortos. Você sabe que isso é um dado muito terrível. Quer dizer, você sabe que vai morrer 50 mil pessoas e você prossegue nesse espaço alucinatório de negação em algumas medidas, de impotência em outras. Mas eu quero destacar o seguinte: o Jamil Chad, que é um jornalista do Estadão, locado em Genebra, cobre a OMS ali de perto. Ele publicou um artigo hoje, ele desdobrou um comunicado da OMS, que é o seguinte: esse vírus não vai desaparecer. Esse vírus não é uma coisa assim que vai criar uma vacina, e a gente está subestimando esse processo. O Ocidente todo, os países asiáticos são mais responsáveis. Mas o que está no horizonte? É um vírus que veio para ficar. Ele tem um perfil endêmico, ele tem mutações. Então, nós vamos conviver com isso. A quarentena não vai acabar em setembro, sabe? Sobretudo no Brasil. Tem gente, inclusive, do campo democrático que está achando que vai acabar. Não vai acabar. A gente vai prosseguir, lamentavelmente. Esqueça, né? 2021 vai ser um ano tomado por esse grande estresse econômico, social, em que as pessoas mais fragilizadas da sociedade brasileira, os mais pobres, hoje eu vi o dado do portal G1, Edmilson, assim, as cidades com mais índice de mortalidade do coronavírus, as 5 primeiras são do estado do Amazonas, depois vem Pará, são todos os estados do Nordeste que são cidades mais pobres, entendeu? E o Sudeste, que tem, digamos, a grande incidência global do coronavírus no Brasil, porque a população é muito grande, mas, digamos, proporcionalmente, os estados do Nordeste estão pior. Então, é um problema extremamente complexo e todas as pessoas competentes do Brasil estão fora do governo. Esse é o problema. E as mais incompetentes, as piores de todas, estão no governo. E o que tem chamado bastante atenção nesses últimos dias, né, com esse relaxamento do isolamento, né, fruto da legitimidade, né, que o Bolsonaro concede, né, através de seus discursos. Então ele legitima a ação de prefeitos e governadores que pelo menos em tese, em teoria, estavam apresentando algum trabalho, né? Alguns casos também muita retórica, né? Como é o exemplo de São Paulo, onde o discurso não condiz com a prática, como é o exemplo de Goiás, como é o exemplo de Minas Gerais, enfim. Então, a gente já tem conversa sobre retorno às aulas, em municípios, retorno às aulas em estado. A gente tem uma série de desmandos frutos desse governo que está legitimando essa narrativa completamente perniciosa, né, Conde? Só para fazer um parêntese, aqui em São Paulo, as pessoas elogiam Dória, tudo bem, não tem problema. Em comparação com o Bolsonaro, eu sempre digo que até um verme, né? Enfim, é elogiável, é um estadista. Mas eles também estão perdidos. Eles fizeram esse mega rodízio sem estudo, botaram, imagina, uma coisa absurda, e superlotou o transporte público. Quer dizer, eles devem ter prejudicado muito a contagem na cidade de São Paulo com essa questão. O resultado vem daqui 15 dias, né? Daqui 15 dias a gente tem o retrato dessa abertura que fizeram lá. Agora, Conde, tendo falado um pouco desses números oficiais, falamos um pouco da subnotificação e tal, vamos entrar aí no tal do vídeo da reunião ministerial. Esse aqui é a azeitona da empada, né? A cereja do bolo dessa semana, que eu acho que vai dar muito pano para manga ainda. Não sei, na minha concepção muito pessoal, com base nos elementos que eu tenho de leitura dos nossos portais progressistas, mas também da mídia corporativa, que é muito complicado dar alguma coisa, até porque o presidente, querendo ou não, gostemos ou não, tem um capital político ainda muito importante. Né? A gente não pode negar isso, porque se ele não tivesse, a gente já estaria num outro patamar de debate de fora Bolsonaro, por exemplo. Mas, enfim, vai dar muito pano para manga, a gente vai se divertir bastante ou não.
Quais são as suas impressões iniciais com relação a esse vídeo e as possíveis consequências com tudo isso que está acontecendo, né? Tá no STF, o Aras vai oferecer denúncia ou não vai? Nós vamos finalmente engatar a primeira marcha e seguir rumo fora Bolsonaro com mais consistência? Olha, tem que tomar um certo cuidado. Primeiramente, queria destacar o seguinte: quando o Bolsonaro vai cair, quando ele cair, as coisas não estarão solucionadas. Nós estaremos apenas com o começo de um novo problema melhor, talvez mais complexo do que esse que é o problema Bolsonaro. Isso é interessante, mas nós precisamos virar essa página, Bolsonaro, para a gente voltar à vida, para a gente voltar à vida simbólica, né? Para a gente poder voltar a discutir as coisas da sociedade brasileira. Democraticamente, com dissenso, né? Com direita, esquerda, que seja, mas voltar a estabelecer a regra do jogo democrático. Nós estamos fora da regra do jogo democrático nesse momento, porque nós temos uma pessoa totalmente um pária, né? Um pária não apenas político, mas um pária do universo simbólico. E aí, sobre o vídeo, eu tenho uma percepção que é um pouco diferente daquela que está em curso aí em toda a cena, inclusive na cena progressista ou não, que esse vídeo realmente, ele tem tudo que se disse sobre ele até aqui, todos os medos embutidos nele, do governo, tudo aquilo que o Moro, né, a maneira com que o Moro saiu do governo, o depoimento covarde do Moro em Curitiba, o depoimento covarde do Valeixo em Brasília, todo esse conjunto, tem muito mais coisa ainda para dizer, mas esse conjunto de coisas me faz crer que esse vídeo é realmente explosivo. Explosivo em que sentido? Não é porque vai incriminar o Bolsonaro, especificamente, o dado da PF, o que ele pediu, é porque pega muito mal um governo numa reunião ministerial de 4 horas de duração, usando termos de baixo calão, atacando ministros do STF, atacando o Congresso, atacando tudo que ia aparecer na frente, não só o Bolsonaro, mas os ministros. Então, o que eu estou querendo dizer? É a minha praia da linguística, que você sabe, né? É uma questão de tom, é uma questão o choque de testemunhar. A gente sabe que ele é um tosco, que ele é um troglodita, o Bolsonaro, os ministros, o Weintraub, mas quando você vê isso, e quando você vê isso num vídeo que está judicializado, foi pedido pelo STF, e que daqui a pouco vai se quebrar o sigilo desse vídeo, né? O Celso de Mello estava pedindo para transcrever o vídeo todo primeiro, que leva tempo, para depois liberar. A jornalista, por exemplo, a jornalista Andréa Sadi, da Globo News, diz que o conteúdo do vídeo, ela assistiu o vídeo, diz que o conteúdo do vídeo é devastador. O general Heleno está dizendo que é impatriótico divulgar o vídeo. Bolsonaro já se defende o tempo todo. Conte, só uma parte. Você que é da área, hoje a minha esposa ela é do curso de letras também. Aí, quando eu vi essa palavra, a primeira vez que eu veio na minha cabeça, eu falei, essa palavra existe? Né? Aí eu falei, eu vou perguntar para o Conde à noite, se essa palavra vai vir à tona, o impatriótico. Eu nunca tinha visto isso. Existe essa palavra? Sim, existe, perfeitamente dicionarizado. Não é que nem o Bolsonaro usou uma palavra que não existe esses dias. Essa coisa da palavra existir, linguista gosta disso, né? Você se lembra do Magri, ministro do Trabalho, do Collor? Ele usou pela primeira vez, né, uma palavra que evidentemente até aquele momento não existia, que era o imexível. Imexível. Mas ela estava correta do ponto de vista morfológico, ela foi dicionarizada. O impatriótico, essa já é mais, já está dicionarizada, por assim dizer. Agora, o Bolsonaro tinha usado outro, mas eu não vou lembrar agora. Mas só para concluir o que eu estava dizendo sobre o vídeo, né, Magrão? Esse vídeo, ele tem esse potencial explosivo, né? O momento que ele chegar, que a Rede Globo, o Jornal Nacional, ele tá operante, ele voltou a ser um jornal no sentido de tensionar o ambiente político, né? Ainda com aquelas cifras assépticas, né, do William Bonner, todo mundo muito educado, limpinho,
com a palavra toda, né? Toda assim, mas eles estão tensionando. Eu estou monitorando, não estou assistindo o Jornal Nacional, estou monitorando. Hoje não, porque eu estou aqui com você, mas se passar um trecho, né, desse tom, né, desse desrespeito com a coisa pública dos ministros junto com o Bolsonaro, isso tem um potencial explosivo e eu creio que a República está por um fio. Eu já estou pensando, eu já estou... Eu tenho informações de que o Mourão já está pensando no governo. A gente tem essas informações, né? Luiz Nassif conversou com vários integrantes das Forças Armadas. Dentro das Forças Armadas você tem um núcleo, um grupo pró-Mourão, né? E eles estão agindo, porque precisa agir, né? Você precisa estar pronto se acontecer alguma coisa. O Bolsonaro, eu acho que não vai ter processo de impeachment. Eu acho que pela primeira vez na história do Brasil, o STF, curiosamente, pode afastar um presidente da República a partir de um outro processo, que é esse processo com relação à saída do Moro e tudo mais. Eu tenho acordo com você. Esse dia você fez uma fala que, para mim, era exatamente o que eu penso sobre o Fora Bolsonaro. Nós já temos que partir para o Fora Mourão. Eu acho que é Fora Mourão agora. Se preparar Bolsonaro, exatamente. Eu acho que agora é afiar as foices, facões e inchada para o Fora Mourão, porque se a gente ficar nessa, mas é o Mourão que vai assumir, então nós não vamos derrubar o Bolsonaro nunca, que é o primeiro passo. Então agora é Fora Bolsonaro e depois a gente parte para o Fora Mourão. Já vou te fazer uma outra provocação ainda com relação a esse vídeo dessa reunião ministerial. Damares pede para prender prefeitos e governadores. Ela fala isso no vídeo, né? Fala isso no vídeo, pelo menos é o que alguma mídia noticiou. Isso. O Weintraub pede para fechar a STF e prender ministro da STF. E outros descalabros que esse povo deve ter falado nessa bendita dessa reunião, que eu acho, Conde, que deve ser um senso comum entre essa turma que nos governa hoje. Esse povo que é muito parecido entre si, né, que tem uma séria dificuldade, e aí a reunião, para mim, pareceu isso, eles têm uma seríssima dificuldade de lidar com a democracia. E aí, porque não é possível que governantes, né, uma equipe de governo, uma equipe interministerial, façam afirmações desse tipo. Prender prefeito e governador porque diverge daquilo que o presidente acredita, defende, fala. Prender STF porque está dando liminar desfavorável ao governo. Isso é antidemocrático. Para mim, essa reunião denota esse grande autoritarismo que o Bolsonaro ainda não conseguiu colocar na prática pura. Né? E aí eu queria passar para você já comentar um pouco desses simbolismos, porque ele já vem apresentando sinais de um autoritarismo em tudo que ele põe a mão, em tudo que quando ele fala, ele usa muito a primeira pessoa, né? O meu, o eu determinei, eu decretei, eu mandei, né? Nas suas aparições, sempre muito circenses, né? Mas, enfim, o que você acha desse simbolismo por trás dessas discussões todas que ferem de morte a democracia brasileira? Olha, é disso que eu estou dizendo para você, que eu estou falando para você. O corpo ministerial, inclusive os militares que estão ali no entorno do Bolsonaro, eles são intelectualmente muito fracos. Muito. É estarrecedor. Até gente formada em medicina, o que não quer dizer nada, evidentemente, porque como eu venho de uma escola que é da linguística, que tem uma outra concepção de inteligência, né? Tem uma outra história, né? Para você definir, né? Diferente de ensino, educação formal e inteligência são coisas que são completamente diferentes. Tem muito filósofo aí de esquerda que nem sabe esse tipo de dicotomia. Mas o que eu quero dizer é assim, eles são muito fracos. Não é nem uma questão de autoritarismo. O autoritarismo já estava público notório, né? Todos os discursos de todos eles, assim. Agora, um discurso em privado,
essa fragilidade intelectual fica exposta, esse processo rasteiro, né, cognição, assim, realmente muito prejudicada. E eu queria dizer o seguinte, por que esse momento, e aí a esquerda tem de setores progressistas, nem necessariamente de esquerda, tem de reconstituir, isso é uma tese que eu tenho divulgado aqui, Magrão, que eu sigo nas minhas lives, nos meus textos, refazer uma relação com a linguagem menos inocente, menos ingênua. Por exemplo, se eu digo fora Mourão, eu estou usando um recurso retórico extremamente poderoso, porque o pressuposto de eu dizer isso hoje é que o Bolsonaro já era. Mas eu não estou dizendo que o Bolsonaro já era. Isso está pressuposto, ou seja, ele habita uma outra instância da nossa codificação política, mais poderosa. O Lula sabe fazer isso magistralmente. Magistralmente. Aliás, o Lula, você percebe, tem um outro processo correndo no Brasil hoje. Eu vou fazer uma digressão pequena, depois eu volto e concluo para você. O PT está num processo de descriminalização. O PT está sendo... Por isso que o Ciro Gomes ficou bastante irritado, né, com o post do do Felipe Neto. É um processo geral de descriminalização, porque está passando o tempo, o PT não é mais o governo, o PT não está quieto no seu canto, mas ele está, digamos assim, sem estridência. Isso é estratégico, isso é importante. A gente se queixa, às vezes, cadê o PT? Cadê o pessoal reclamando? Eles estão num silêncio estratégico, mas estão trabalhando. E o que acontece? Quando o Lula disse que não seria mais candidato, você lembra disso? Faz uma semana ou duas, né? Ele disse, não vou ser mais candidato a presidente da República. Meu Deus, já estou com 74 Ele falou para o Sakamoto, né? Falou para o Sakamoto, né? Então, ato contínuo, o Jornal Nacional já começou a voltar a entrevistar dirigentes do PT. Ontem, o Rogério Carvalho, querido senador, líder do PT no Senado, fez uma fala fechando uma crítica ao Bolsonaro ali. Então, o jogo está mudando, alguma coisa está acontecendo nesse momento e o PT está em processo de descriminalização. Isso também leva muita atenção para os militares e para o bolsonarismo, que tem pânico do PT, porque sabe que o PT é bom de voto. Então, tem esse problema. Agora, só para fechar a questão do que pode acontecer com o vídeo, dessa discrepância total que esse corpo ministerial tem com relação à própria realidade das coisas no Brasil. Você tem esse processo em curso, você tem a pandemia, você tem as mortes acontecendo, eles não conseguem dizer nada, nem o ministro da Saúde consegue dizer qualquer coisa, ele está perdido na tradução, está sendo queimado. É um processo de trairagem e deslealdade contínuo entre todos eles, enfim, o Bolsonaro com medo de espionagem da esquerda na Polícia Federal, quer dizer, coisas que vão passando para a dimensão do delírio explícito. Agora, sabe uma coisa, Edmilson? O Mourão, ele me lembra muito Temer, no momento que pré-golpe. Sabe por quê? No momento pré-golpe, o Temer falou em lealdade o tempo todo, que ele era leal, que ele era bonzinho, que ele defendia o governo, tal. O Temer falou muito isso, até o momento que ele escreveu aquela carta. Naquela carta ele diz exatamente isso, né? Lealdade. O Mourão está nessa mesma coisa. Ele tá vendendo lealdade para o governo. Aí você me diz assim, o que um psicólogo diria disso? Alguma coisa está acontecendo, evidentemente. Viu, Conde? Rapidamente, só para transferir para você a pergunta. Você acredita no resultado do exame? Com 3 pseudônimos? Né? Após tanta briga para não mostrar? É muito suspeito, né? Para que tudo isso, né? Para que tanto pseudônimo assim? Então, isso é aquela estratégia da comunicação de guerra. Quer ter o domínio narrativo e instala uma série de detalhezinhos que fica todo mundo confuso, a gente fica falando do pseudônimo e esquece do essencial, que, enfim, que é o governo horrível. Agora, se eu acredito que eu acho que o Bolsonaro teve Covid, acho que
sabe, toda delegação que voltou dos Estados Unidos, 26 tiveram Covid, só o Bolsonaro que não. Não é possível uma coisa dessa. Eu acho que como no momento da facada, eu defendi que tinha que ter uma junta médica idônea e isenta, internacional, que fosse para fazer uma perícia naquela barriga horrorosa do Bolsonaro, tinha de ter também uma junta médica idônea, isenta, para fazer uma perícia no próprio Bolsonaro para ver se ele teve ou não teve Covid. Não esses exames do Exército. Pô, exame do Exército, cara. O Exército está totalmente mancomunado ali com o Bolsonaro. Tem acordo, Condão. Estão pedindo aí para você fazer o grito ao Lula aí, gente. Depois você se prepara, porque vai ter que atender a pedidos. Viu, o Conde? Eu comecei o canal já tem um pouco mais de um ano, e uma coisa que eu carrego junto comigo, que eu tenho um baita orgulho de dizer e não escondo de absolutamente ninguém, e eu vejo em alguns YouTubers que eu conheço, assim, por assistir, não pessoalmente, uma certa preocupação em demonstrar o seu lado, né? Peraí, de que lado você é? Não, ele tenta manter mais o caminho do centro. E alguns, inclusive, tentam esconder o teu partidarismo, né? Então, eu sou petista, né? Eu não nego, nunca neguei no meu canal não. Eu sou petista, eu sou dirigente municipal do Partido dos Trabalhadores aqui na minha cidade. Eu tenho um baita do orgulho de pertencer a esse partido, de defender a sua linha programática, né, de estar na linha de frente das principais lutas desde o ano 2000, quando eu me filiei ao partido, né? Então, assim, eu tenho a impressão, às vezes, que muitos youtubers têm dificuldade, principalmente os progressistas, de assumir, mesmo que não seja o partidarismo, mas de assumir descaradamente esse lado, que é o lado do povo, é o lado da classe trabalhadora, que por mais que você não se identifique, você acaba defendendo. E aí, dentro desse contexto, eu pergunto para você, e o Felipe Neto, meu brother? O que você me fala? Olha, primeira coisa, falar de você. Eu acho que você, Edmilson, representa o futuro. Sabe por quê? Porque a produção, essa ideia, esse conceito do youtuber, do influencer, se você trouxer o conceito defasado e obsoleto do jornalismo, do necrojornalismo, inclusive brasileiro, o jornalismo eu sou um crítico contumaz, vai ser difícil um dia elogiar o jornalismo praticado, porque eu acho que existe uma defasagem linguística, uma defasagem técnica, do ponto de vista da compreensão do que é a produção do discurso, que é a minha praia de pesquisa, análise do discurso. Tem de entender, o mundo não se divide em mentira e verdade. O mundo não se divide em isenção e engajamento. O mundo não se divide, aliás. O mundo é um processo vertiginoso de produção de sentido. E você tem de dominar essa ferramenta, essa máquina, com N instrumentos que as teorias da linguagem contemporânea oferecem para quem quiser se interessar e para quem tiver vontade de ler coisas diferentes e novas. Bom, esse é um ponto. Então, você, assumindo que você é do PT e está fazendo o seu trabalho, entrevista as pessoas, conversa, enuncia. Quer dizer, esse é o processo virtuoso. Inclusive, eu acho que a militância do PT ainda não se deu conta de que tem que ir para a internet fazer o que você está fazendo. Não pode ficar com medinho, com vergonha. Ah, não, eu sou filiado, então eu não posso. Não tem nada disso, sabe? Você tem de mostrar a cara, você tem de enunciar, você tem de interpelar, tem de fazer autocrítica, né? Fazer a crítica, autocrítica, o que quer que seja. O espaço, a gente está num processo estranho, vertiginoso, de muita integração virtual, e a gente acha que isso é um mal, e muitas vezes, porque produz fake news, e tem aí um processo de compartilhamento de fake news que é muito tóxico para a nossa atividade social, política e cognitiva, mas tem um lado bom também, que é um lado democrático. Você monta o seu canal, você está lá, você fala para 5.000 pessoas ao momento que você quiser.
Então, eu acho que você representa isso. Acho que é importante. Sabe que nas aulas de linguística a gente tinha um exemplo, eu não me lembro se é do Marx ou se é de um epistemólogo, assim, quer dizer, o cientista. O que é o cientista? Né, um conceito, né, uma das leituras do que representa o cientista. E falava justamente sobre isso, se você tiver lado ou não tiver lado. Se você tiver lado, você vai produzir uma ciência melhor, porque você vai assumir aquilo que você é. Porque não existe gente, não existe sujeito que não tenha posição ideológica. É isso que os jornalistas não entendem. Os jornalistas, todos eles têm posição ideológica. É uma forçação de barra gigantesca ficar tentando produzir um texto neutro. E não existe isso. Essa coisa factual é uma quimera, é uma monstruosidade. E aí, você falou do Felipe Neto. Então, o Felipe Neto, é interessante o movimento dele. Eu não personalizo o fenômeno que se deu agora com relação ao Felipe Neto, porque eu acho que é um sintoma. O Felipe Neto é o youtuber mais influente do país, e eu acho que a narrativa que ele estabeleceu, dizendo que teve ódio sobrenatural ao PT e que se arrepende disso, pede desculpa, que é o que ele está dizendo há 2 anos, e as pessoas ainda estão querendo cancelar o Felipe Neto. Gente de esquerda, mas assim, eu não levo para a questão pessoal, eu não quero edificar o Felipe Neto, eu estou olhando o objeto, até como cientista da linguagem, como alguém pesquisador de linguagem. É muito poderoso, porque as pessoas que tiveram ódio sobrenatural ao PT vão se sentir encorajadas a realmente se retratarem e começar uma vida nova, longe daquele ódio doentio, né, que destruiu o país inteiro. Ele faz, eu observo, vejo várias falas dele, acho que ele é íntegro nesse sentido, ele reconhece o erro dele, acho importante, o PT compartilhou o post dele, e vamos esperar para ver, quer dizer, a esquerda está muito ansiosa, é muito ciúme, né? Ai, não pode falar, a democracia é só minha, né? Não é mais de ninguém. Precisa sair um pouco desse nível, né? Traumatizado, a gente entende que é um trauma muito grande, a vida é assim mesmo, né? Vai ser complexo, mas eu acho que a gente precisa ser um pouco mais esperto. O Lula está sendo esperto, vamos ser espertos como ele. Então, eu fiz uma live aqui e eu falei exatamente, basicamente isso que você diz, porque assim, se você eliminar o passado do Felipe Neto, tudo que ele já disse, que resgataram, desenterraram vídeos de 300 anos atrás para desabonar a ação dele. E a minha análise foi no seguinte sentido: vamos tirar isso, vamos limpar o terreno e vamos deixar apenas o ato atual em si, aquilo que ele está fazendo agora, só isso, rompendo com o fascismo e convocando os influencers como ele a romper também. Então, só por isso ele já tem crédito, porque ele já está contribuindo com esse debate importantíssimo, com essa linha de frente ferrenha, que muitos de nós já estamos encampando há tempos, mas que ele está encampando agora, e para mim é bem-vindo, nesse sentido. Ele é um dos agentes da descriminalização do PT que está em curso nesse momento. Você vê que, olha só, o timing é uma coisa terrível, né? O Lula disse, eu não vou ser mais candidato. Falou isso. Felipe Neto imediatamente fala, bom, eu tinha um ódio sobrenatural perdendo, porque as pessoas têm medo do Lula. O Lula ganha eleição, esse é o problema. Ele ganha, né? Então ele é uma ameaça. Então, se ele diz assim, eu estou fora desse embate, todo mundo já abre digamos, um horizonte diferente. Eu acho que mais do que qualquer coisa de elogiar o Felipe Neto e tudo mais, eu acho que é importante ter essa memória, quer dizer, ele odiava o PT e agora não odeia mais. Odiava, não odeia mais. É esse movimento que eu acho que é um movimento que vai, digamos, promover um novo processo de democratização do país nesse momento. E aí, voltando à live que eu fiz há alguns dias, eu coloquei no mesmo balaio aí desse processo, né, que eu enxergo mais ou menos assim como você, não com essa profundidade
linguística, né, enxergando todo esse simbolismo por trás dessas ações, eu coloquei também o ato da torcida do Corinthians, né, como um ingrediente importantíssimo nessa receita desse bolo, e aí você me apresenta um outro panorama, que é a descriminalização do Partido dos Trabalhadores, que eu não estava enxergando por esse lado, mas e eu batizei tudo isso daí de receita antifascista, né? Eu acho que a torcida do Corinthians veio e falou, tem como, mas a gente precisa sair da retaguarda e ir para a vanguarda. A gente não pode, por exemplo, tem uma manifestação dos verde e amarelo, dos papagaios, né, dos CBFs, lá no vão do MASP. Aí a gente vai ser às 3 horas no sábado. A gente marca a nossa para as 18 horas no domingo, para não atritar. E aí eu penso, Conde, não sei se eu estou errado, se eu estou certo, mas a minha opinião é o seguinte, nós não podemos mais correr desses caras. Marcou para as 15 no vão do MASP, vamos marcar para as 15 exatamente no vão do MASP também. E vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho, da experiência que eu tenho com o movimento de rua, que eu faço já faz um bom tempo, esses caras não aguentam a pressão. A torcida do Corinthians, para mim, mostrou o cartão de visita e nos fez rememorar como é que se faz. A gente tem um agravante da pandemia, é claro, mas a receita está aí. O que você me fala? Perfeito, a receita é essa. Esses fascistas, manifestoches, bolsonaristas, nem sei como definir mais esse grupo, é um grupo que está doente, né? É um grupo adoecido, muita gente é paga para ir comprados, eles estão produzindo violência de potência, né? Porque eles já estão sendo interpelados pelas autoridades em Brasília. O Movimento 300 lá foi denunciado, tinha armas dentro do acampamento. É um pessoal perigoso. Evidentemente, eles são covardes e são poucos. Agora, se a gente continuar subestimando, né? Se a gente não fizer como a Gaviões da Fiel, por isso que a Gaviões da Fiel foi lá, porque eles são de uma torcida organizada. Magrão, eu tô achando o seguinte, cara, nós vamos ter um processo político no meio porque essa pandemia não vai parar, eu já estou dizendo isso, não vai acabar em 2021, não. Esse é um processo endêmico, as sociedades estão subestimando o que está acontecendo. Não estou gorando nada, isso é uma questão que está posta pela própria OMS. Está dizendo que isso não pode virar um vírus endêmico, que não vai ser debelado e não vai ter uma vacina no ano que vem. Entendeu? Então, nós vamos ter de produzir uma resposta criativa, política, conceitual, mais física também. Nós vamos ter de ocupar a rua com segurança. Não vai poder ter essa covardia. Tem de fazer como a Gaviões da Fiel, porque eles estão saindo na rua aqui no Brasil. Então é um fenômeno muito complexo nesse sentido. Vamos ter de ter muita humanidade, mas muita coragem também para fazer esse tipo de ação, porque as pessoas, a rigor, têm de se deslocar para fazer algumas coisas. A política é muito importante. A política não é aquela coisa... o Bolsonaro está brincando com isso, né? Quais são as coisas de primeira necessidade, né? E ele quer colocar o salão de cabeleireiro como primeira necessidade, a manicure e tudo mais, primeira necessidade. Quis colocar a indústria pesada como primeira necessidade. Na verdade, primeira necessidade é política. É isso. O Brasil precisa furiosamente de uma movimentação social política que seja prioridade máxima, porque as pessoas estão morrendo. Então, isso é muita covardia. Tem bebês morrendo no Brasil. E todas as projeções, o Brasil já é o 6º em mortes, em casos de Covid no mundo. E é o que mais acelera nesse processo. Então, eu acho que o exemplo é esse. O exemplo, ter uma relação menos ingênua com a linguagem, saber usar a linguagem do ponto de vista estratégico e não ficar só naquela coisa, eu sou bonzinho, eu estou do lado certo da história. Esse é um ponto. E essa inovação, quer dizer, torcidas organizadas, eles são núcleos políticos. Essa coisa de torcer por um time de futebol, isso é muito político, né? Isso tem a ver com você se organizar, com você organizar cânticos, com você cantar junto,
com você, e os dirigentes da Gaviões falaram, não, a gente nasceu num contexto de que tinha um dirigente no Corinthians que era corrupto e tudo mais, a gente não queria ele naquele processo, e a gente nasceu para cobrar esse tipo de coisa. Então, eu acho que nós temos a oportunidade gigantesca de virar esse jogo, esse é o fato, né? Muita coisa acontecendo concomitantemente, mas a oportunidade é muito grande, e de trazer novos atores e agentes para a ação política, como torcidas organizadas, como motoristas de Uber, como essa legião de trabalhadores informais que estão esperando alguma resposta de algum lugar. Precisa de liderança para poder disparar o gatilho aí, para a gente poder realmente fazer uma ação política, social, responsável, contundente, corajosa e, se precisar, fisicamente firme, né? Acho que é isso. Muito bom, muito bom. Aqui tem uma pergunta do Elvis que eu achei muito pertinente. Né? Nesses tempos tenebrosos, muitos entram em parafuso, se deprimem, perdem a esperança e estão desanimados. Vide o Estopa. Como manter a mente saudável, Conde? O que você tem feito, cara, para manter essa alegria, esse ânimo, essa disposição? Porque cada um sabe da sua própria vida, mas, como muitos dizem, o corpo grita, né? O corpo fala. Então, quando a gente olha para você, a gente não consegue enxergar um cara que está aí, deprimido, cabisbaixo, como diz os mais conhecedores das palavras, sorumbáticos da vida. Você não está sorumbático. Conta para a gente o que você faz. Olha, meu querido Edmilson, eu às vezes eu sinto o cansaço, a depressão, o estresse está presente, não tem problema, eu não sou imune, não. Agora, é a linguagem. A linguagem é infinita. A linguagem te permite se restaurar o tempo todo. É isso que as pessoas... Você sabe que eu sou professor também, como você, não da rede pública, dei aula muitos anos na rede privada, professor de português, redação, literatura, e me amarro demais. O adolescente, para mim, é inteligentíssimo, é o segmento mais explosivo no sentido político do país, e ele na verdade, os professores, né, e as apostilas esmagam a potencialidade desses fala. Deixa eu só te falar uma coisa só para você, para apimentar aí o teu conceito sobre professor. Eu dou aula numa escola do assentamento de MST. Ah, então tá explicado, né? Isso aí, você sabe, né? As escolas do MST são as melhores do Brasil, disparado. Eu conheço, sei como é que eles trabalham. Parabéns, eu estou agora imensamente orgulhoso de estar aqui. Não sabia que era MST que você trabalhava. Eu trabalho numa escola, cara, não tem nenhuma sala de aula de alvenaria. É tudo de madeira, tudo de piso bruto, tudo sem forro, tudo tem má iluminação. É uma situação bem difícil, mas, ao mesmo tempo, é uma comunidade muito unida, uma comunidade muito esforçada. A própria escola é fruto da luta da comunidade, porque se a comunidade não se une, não vai para cima, não teria escola, e isso está muito impregnado na alma de quem trabalha lá, de quem estuda lá, dos pais e mães dos alunos que a gente atende. Realmente é uma experiência para mim, tem 1 ano e meio que eu estou lá, para mim está sendo uma experiência fantástica, é um redescobrir o magistério, muito legal. Muito bom, parabéns. Você está no lugar certo. Acho que você é um cara iluminado, e por isso, por estar na internet, enfim, por estar construindo esse espaço para você. Agora, eu estava falando, o que era que eu tinha de falar para você? Eu estava no meio de uma... Sobre o seu estado de espírito, como é que você faz? Né? E aí é o seguinte, a live que eu faço já há quase 3 anos, o feedback que eu tenho, muita gente, por exemplo, quando o Bolsonaro estava para ser eleito, quando teve golpe, mas quando o Bolsonaro estava para ser eleito e foi eleito, as pessoas caíram em depressão. E foi difícil, inclusive, para mim também, isso. Agora, a ação política, você tem de entender o seguinte: ética, caráter, esses valores, eles pressupõem uma disposição para agir. Se você perder a disposição para agir,
você está mudando de lado praticamente. Porque você está deixando o adversário, né? Evidentemente tem casos e casos e tudo mais, mas nós não podemos fazer isso. Eu me lembro que o Lula contou uma história, o apelido dele no sindicato, não sei se na Vilares, ele era o Levanta Moral. Ah, chegou o Levanta Moral. Levanta moral para lá, levanta moral para cá. Eu tenho vários relatos, gente que assistia lá e falou, pô, Conde, eu tava, não conseguia sair da cama. Eu vi a sua live e, putz, obrigado, e me abraçava, falava, pô, valeu, é isso. Porque você tem de ter arte, você tem de ter humor, você tem de ter ímpeto, você não pode se acovardar diante de tanta gente covarde. Esse é o ponto. Pessoal, eu estou vendo os comentários aqui, porque eu estou monitorando um pouco também a transmissão na outra tela que eu tenho. Pessoas falando, mas o que fazer? Eu estou deprimido e tal. Como é que eu faço? Sabe, você tem de reconstituir sua relação consigo próprio, é uma coisa interna. Você quer soberania para o seu país? Você tem de ter soberania dentro de você. Você tem de coordenar suas ações. E você tem de, sabe, você tem de ir para cima. Esse é fora Mourão. Por quê? Mas o Bolsonaro não caiu ainda. Vai cair, entendeu? Você tem de ter essa coisa impetuosa, ousada, ir para cima. Foi assim que o Lula conquistou. O Lula demorou 22, 23 anos para chegar à presidência da República. Fundou um partido, aglutinou, agregou as forças políticas do país, perdeu muitas eleições, mas justamente porque ele nunca desistia, entendeu? Ele chegou e fez o governo mais espetacular da história do Brasil. Então, acho que esse é o exemplo para gente. O exemplo, viu, Magrão, é o seguinte: Lula, quando você estiver na dúvida, caraca, tô deprimido, vai ver a história do Lula. O moleque, menino que saiu de Pau de Arara, do Nordeste, veio com 6 irmãos, família, para Santos, 13 dias de viagem, trabalhou, perdeu a esposa, perdeu o primeiro filho, perdeu o dedo, enfim. Olha para o Lula, né? Se ilumina com isso. Você nunca vai ficar deprimido. Conde, nós estamos nos encaminhando aqui para o nosso teto. Conversa boa, cara. Flui, a gente vai conversando e o negócio, a gente nem percebe o tempo passar. Mas eu não posso encerrar essa live com um assunto que é muito caro para mim e que é a questão da luta do movimento negro por reconhecimento, por direitos, e hoje é uma data, apesar de não ser uma data de comemoração, como o movimento negro defende, não é data para se comemorar, é uma data para a gente continuar fazendo luta, porque a abolição, ela não existiu, né? A abolição foi só a abertura da porta da senzala, nada mais do que isso, né? Então, e a gente tem, desde então, 132 anos se passaram, e a situação da população afrodescendente brasileira, a gente sabe aonde mora a população afrodescendente, aonde estuda, né? Se frequenta a faculdade ou não, se tem água encanada, esgoto, a gente sabe como é que é a porcentagem de afros, né, de negros, entre os mais pobres é imensa. E a raiz desse problema é exatamente esse formato racista mesmo, da própria abolição. Né? Então, aí a excrescência do cara lá da Fundação Palmares vai dar todos os louros para a dona Princesa Isabel, e nesse processo desconhece completamente a luta de 388 anos dos próprios escravos, escravizados, aliás. Né? Então, a gente vive esse Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa abolição que é comemorada por quem não tem o menor conhecimento de história, e a situação, nesse momento de pandemia, dessa população que, majoritariamente hoje no Brasil, é que precisa desse Estado grande, desse Estado amplo, desse Estado abrangente, que é exatamente o que essa equipe de governo que está aí nega a todo custo, inclusive durante a pandemia, eles insistem em negar esse Estado para essas pessoas que mais precisam e tiveram seus direitos negados por tanto tempo e seguem sendo a base da pirâmide, sem direito, sem avanço algum. Rabiscando alguns direitos. Olha, vamos lá. Querido Edmilson, Brasil é o maior país negro fora da África. O Brasil teve uma política de
reparação com a África quando nós tínhamos governo Lula. Foi lindo ver o Lula ir para a África e dizer isso em solo africano. O Lula é adorado pelos africanos. O Lula é uma liderança mundial, a gente sabe disso. E o Lula se emocionou quando, inclusive, pisou na África e disse essas palavras de que era preciso reparar o mal que a cultura ocidental e o mercado ocidental dos escravos fizeram para a África, o povo africano. Isso é um ponto. O Brasil tem, além de ser o maior país negro fora da África, aqui graça o genocídio do povo negro. Você vai nas prisões, você vai no sistema carcerário brasileiro, tem 800 mil presos, a maioria é preto e pobre, né? E se é branco, é pobre, como diz a canção Haiti, do Gilberto Gil, do Caetano Veloso. Nós temos, antes da pandemia, nós temos aqui em curso genocídio do povo negro, genocídio do povo indígena, um feminicídio também absolutamente desproporcional. O Brasil é campeão mundial em muitos desses índices. No trânsito, né, 60 mil mortes por ano no trânsito é uma coisa assim pornográfica, indecente. O Brasil é complexo. Sem pandemia e sem Bolsonaro já é difícil, né? Imagine com essas duas, um verme e um vírus, como diz o Fernando Haddad. Então, digamos, para você processar, codificar essa dimensão do dia da abolição da escravatura no Brasil, tudo no Brasil foi avacalhado. Proclamação da República, proclamação da Independência, tudo, abolicionismo, tudo foi uma grande avacalhação. Nós precisamos refazer esses processos. Nós precisamos refazer esse processo. Os movimentos negros que têm espalhados pelo Brasil são extremamente inteligentes, são lideranças que estão associadas às lideranças da periferia, são os melhores gestores do país, né? Eles dão como MST. É daí que vai sair o novo Brasil. Não é da burocracia partidária também. O PT que se cuide, o PT tem que se cuidar, tem de renovar seus processos, tem de se reconectar com a sociedade brasileira, porque o PT foi governo, não foi o sistema, né? Mas ele foi governo durante muito tempo. Então, evidentemente, eu sei que o PT é inteligente, tem essa capacidade, mas não pode ficar parado, né, em pressuposto do passado. Então, eu acho que o Lula é essa iluminação, ele é o sujeito que está sempre, ele carrega nesse momento, você percebe que ele não tem medo, né? Tem muita gente do lado progressista que está assustado ainda com tudo que está acontecendo no Brasil. O Lula não, ainda que ele tenha serenidade, que ele tenha responsabilidade de não incitar a população a qualquer gesto violento. E dito isso, quer dizer, o que eu posso dizer do dia da abolição para o povo negro brasileiro? Quer dizer, o povo negro brasileiro é quem produz no Brasil, é quem produz a cultura. Se você pensar na música brasileira, pensar na arte brasileira, se você pensar no trabalhador brasileiro, é o povo negro que carrega esse país nas costas. Eu entrevistei várias vezes pessoas ligadas aos estudos da questão racial no Brasil. O Brasil teve um processo de uma tentativa de branqueamento artificial, é uma coisa, sabe, tenebrosa, nazista, eugenia pura. Por isso que a gente tem essa herança maldita, hedionda, que é o segmento bolsonarista. Então, eu acho que a gente precisa sempre aglutinar força, sempre olhar para o futuro com esperança, ver quem trabalha pelo Brasil, nos irmanarmos, produzir um novo processo de redemocratização do país. Não tem outro caminho. E reconhecer no povo negro, sobretudo nesse dia de hoje, um respeito. A gente tem de respeitar, aliás, todos nós somos, digamos, estamos no mesmo barco. Acho que a linguagem ela é traiçoeira, né? Às vezes a gente vai falar uma coisa, a gente tem de respeitar, não, nós somos parte disso tudo, mas temos de respeitar o discurso das pautas identitárias. Isso é muito importante, isso está embutido na questão do movimento negro, dos movimentos de minorias, da questão do LGBT. Então, a gente pode fazer tudo isso, Edmilson. E antes que eu me esqueça, a gente já está terminando, eu preciso ir para outra live mesmo, mas eu queria dizer, se o pessoal está falando, né? Fala o Lula, Ô Lula,
Ô, eu acho que isso, enquanto a gente conversou aqui, tão bom conversar com você, com o seu público, porque a gente precisa desse grito que significa. Você sabe de onde eu tirei esse ô Lula? Da Dilma. A Dilma que chama o Lula assim, naquela ligação lá que o Sérgio Moro vazou de maneira criminosa, a Dilma chama o Lula assim, ô Lula, entendeu? Eu só dei mais, né? Só dei mais contundente. Ô Lula, é isso. Imagina 100 mil pessoas gritando, ô Lula, na Avenida Paulista. Nós vamos chegar nesse momento. Pode deixar, eu vou estar junto de você lá e Lula, e vamos fazer todo mundo gritar digamos, esse momento que o Brasil vai se reencontrar consigo mesmo. Querido Edmilson. Bom, Conde, sem palavras, cara, para agradecer a tua participação aqui no nosso canal. Assistindo você é uma coisa, fazendo junto com você, ouvindo e fazendo essa troca é muito melhor, né? Você se mostrou para mim, a minha experiência particular é que você é maior do que você aparenta na tua live, então obrigado, cara, de coração. O canal está à disposição, eu estou à disposição. Para o que você precisar, a gente tem que caminhar junto. Quero agradecer todo mundo que comentou. Não vai dar para colocar todos os comentários aqui. Quanto mais o canal cresce, menos a gente consegue, né? Menos a gente consegue pôr. Mas um abraço, um beijo no coração de todo mundo, de todas e todos aqui que comentaram, que participaram de alguma forma. Para todo mundo que compartilhou. Para quem é novo no canal, não se inscreveu ainda, dá tempo. E é isso. Devolvo para você fazer suas considerações finais e agradecendo demais a tua presença aqui. Magrão, querido, você é uma figura admirável. Eu sou teu fã também. Obrigado pelas palavras. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela integração aí com o seu público maravilhoso. Estou sempre à disposição também. Agora você vai no meu canal também para a gente bater um papo lá. Você está no caminho. Você acha que representa o futuro. E vamos seguir, vamos trabalhar junto. O momento é nosso. Vamos tomar conta dele. Tem de tomar posse para a gente poder realmente avançar um pouco mais. Um beijo para você. É isso. Pessoal, só antes de encerrar, eu quero mandar um abraço para todos os canais com mais ênfase, porque acaba que não dá tempo, né, da gente falar certinho, mas eu quero falar um por um, tudo certinho, bonitinho, porque essa galera que é parceiro do canal, a gente precisa dar essa moral, que é o pessoal que dá a mão para a gente, que estende a mão. Então, vamos lá. Rogério Matucci, todo mundo que não conhece o canal do Rogério Matucci, entra no canal do Rogério Matucci, se inscreve. Daqui a pouco, inclusive, tem Na Madrugada com o Matucci, beleza? Depois, o Rogério Anitablian, quem também não conhece, quem nunca ouviu e não é inscrito, entra lá, se inscreve. O canal da professora Daniela Araújo, uma gaúcha porreta, né, que tem uma linguagem muito peculiar, que se comunica muito bem, manda o seu recado, é parceiraça do canal. O canal Economia e Finanças também fala sobre economia e finanças, obviamente. O canal do Rony Teles, galera. No canal do Rony Teles, eu tenho que dizer uma coisa. O Rony Teles está desenvolvendo um aplicativo, está lá no Play Store para baixar, para Android e também para o iOS, chama Liga Democrática. O Liga Democrática, o que faz, pessoal? Uma rede social que ele está criando, tentando espalhar entre os progressistas, que rompe o algoritmo do YouTube para receber as notificações. Então, quando você instala o Liga Democrática e curte lá e aperta no sininho do canal de YouTube que você gosta, que você não perde nenhuma notificação mais, porque a gente está tendo muita reclamação do YouTube que não envia as notificações. Então, instala o Liga Democrática, um monte de canal progressista está lá já cadastrado, então você entra, o Inteligência Acima da Mídia está lá, o canal do Matucci está lá, o canal da professora Daniela Araújo já está lá. O Questionamentos eu não me lembro, mas é fácil de pedir para o Rony Teles colocar também. Então, rompe essa desonestidade do YouTube de segurar as notificações dos nossos canais. Então, muito importante, chama Liga Democrática. O canal Questionamento, do meu amigo Carlitos, que é uma figuraça. Tem live todo dia, fala de coisa importante, com análises diretas, sem enrolação. Não é que nem eu que fico enrolando para falar, rodeando o toco, não. O Carlitos vai direto ao ponto. E o próprio canal do Conde, que estava com a gente aqui até agora há pouco. Tendo dito isso,
né? Não vou dar conta de colocar o restante dos comentários todos aqui. Quero agradecer todo mundo mais uma vez. Foi um prazer, uma honra falar com vocês, né? Ter vocês aqui até agora, mais de 1 hora de live. Fiquem todos com Zeus e até amanhã, se der tudo certinho. Vamos tentar trazer mais um convidado amanhã, mas não sei quem é ainda. Estamos tentando trazer, não dá para abrir para ninguém, beleza? Grande abraço, brigadão, beijo no coração e até a próxima. Fui, agora fui.